2 horas 47. Estreito de Hormuz. O que parecia ser uma operação de rotina de passagem pelo ponto mais controlado do mundo, transformou-se, em questão de segundos, no cenário mais complexo já enfrentado por um comandante naval americano, a bordo do porta-aviões de propulsão nuclear USS Gerald R. Ford, o maior navio de guerra já construído pela humanidade. As telas do sistema de combate A/SP-6 começaram a pulsar em vermelho sangue. 50 vetores de mísseis de cruzeiro rasgavam o ar denso a Mach 0,9. Distância, 48 quilômetros e diminuindo. Se qualquer uma daquelas ogivas alcançasse o convés de voo, o custo não seria apenas em aço, seria o fim de uma era. O plano iraniano não era obra de arrogância cega. Era o produto de anos de análise meticulosa das vulnerabilidades do poder naval americano. Os planejadores do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica passaram mais de uma década estudando os padrões de operação dos grupos de ataque de porta-aviões americanos, identificando cada ponto fraco, cada janela de exposição, cada limitação física que a física impõe mesmo ao mais avançado sistema de armas do planeta. E eles encontraram o calcanhar de Aquiles, o processamento de dados. Os penhascos dos Agros, com seus 4.200 metros de calcário e granito, não eram apenas terreno. Para os estrategistas em Teherã, eram amplificadores de radar naturais. Quando os pulsos do SPY-6 do Ford atingiam aquelas formações rochosas densas, não refletiam de forma linear. Fragmentavam-se em padrões caóticos, criando uma névoa eletromagnética tão densa que um simples balão de hélio podia ser confundido com um míssil supersônico. Era um gaslighting tático de nível nacional, engenharia do caos transformada em arma. A confiança em Teherã não era ilusória. Estava ancorada em 4 anos de testes, simulações e na análise dos ciclos de atualização de firmware do sistema Aegis. Eles sabiam exatamente quanto tempo o loop de validação levaria para ser sobrecarregado. 45 segundos. Tempo suficiente. O plano tinha 3 camadas, cada uma calculada para sobrecarregar um sistema diferente. A primeira era a saturação do radar. Milhares de drones baratos de papel Mylar, pipas revestidas de papel alumínio de alta refletividade e balões cobertos de folha metálica foram lançados em leques simultâneos por embarcações rápidas escondidas nas sombras das ilhas do estreito. Cada fragmento de alumínio gerava uma assinatura de radar de alta fidelidade, indistinguível nos primeiros ciclos de análise de um míssil real. O sistema de gerenciamento de combate do Ford, projetado para rastrear 1.000 alvos simultaneamente, foi engolfado. A segunda camada era temporal, enquanto a IA lutava para categorizar o que era real e o que era lixo voador. 5 mísseis antinavios genuínos, lançados de baterias costeiras camufladas entre as colinas de Kashmir, caíram para 3 metros acima da superfície das ondas, completamente invisíveis pela interferência Doppler do mar agitado. A terceira camada eram as minas inteligentes, mas isso viria depois. O oficial de radar do Ford olhou para a tela com os olhos arregalados. Em 30 segundos, o número de contatos saltou de 50 para 100, depois para 200. O céu estava caindo. Ou pelo menos era assim que parecia. O sistema de IA do Ford entrou em um loop de validação obrigatório. Detectar, rastrear, categorizar. Era construído para nunca errar. E era exatamente isso que o tornava vulnerável. Por 45 segundos, as portas lógicas foram inundadas. O processador central ficou preso em uma guerra interna, tentando desesperadamente distinguir um míssil de cruzeiro, movendo-se a 213 metros por segundo de um balão de aniversário à deriva. 45 segundos. No mundo dos mísseis supersônicos, isso é uma eternidade medida em quilômetros de aproximação. Você acha que os iranianos tinham chance real de acertar o Ford com essa estratégia? Ou o resultado estava determinado desde o início? Comente sua análise abaixo antes de continuar. A 30.000 pés acima do caos, 1 e 2D Advanced Hawkeye traçava círculos silenciosos no ar fino e frio. Seu radar de abertura rotativa não estava lutando contra as montanhas ou o clutter das ondas. Estava olhando para baixo, através da tempestade de lixo reflexivo, com uma perspectiva que o Ford simplesmente não tinha. Do alto, o Hawkeye não via 200 alvos. Via exatamente 5. Seu processador de sinal, operando em uma banda de frequência diferente e de um ângulo que eliminava completamente a interferência das falésias dos agros, filtrou o milar e o papel alumínio como um filtro fotográfico. 5 manchas escuras, voando rente ao mar, movendo-se em padrões coordenados que nenhum balão poderia imitar. O Ford estava cego em sua tela primária, mas o que os iranianos não sabiam era que o Ford nunca precisou dos próprios olhos para matar. Isso é o NIFCCA, a rede de engajamento de combate naval integrado, a teia de inteligência mais letal já construída. Através do Link 16, o Data Relay tático de alta largura de banda, o Hawkeye transmitiu uma trilha de controle de fogo de qualidade cirúrgica diretamente para o cérebro de combate do Ford, contornando completamente o radar local comprometido. O porta-aviões parou de lutar contra a névoa eletromagnética. Simplesmente a ignorou.
delegou a solução de disparo para o USS Spruance, um destroyer da classe Arleigh Burke posicionado a 16 quilômetros a leste, em águas abertas onde a relação sinal-ruído era perfeita. O Ford nem precisou ver os mísseis na tela primária, apenas emitiu o comando de lançamento. As 96 células do VLS Mark 41 do Spruance abriram com um estrondo surdo e uma salva de interceptadores SM-6 rasgou o céu noturno, deixando rastros de chamas brancas. Eles não estavam sendo guiados pelo radar confuso do Ford, voavam nos olhos do E-2D. A rede tinha superado a lacuna em tempo real. Os iranianos achavam que tinham cegado o gigante. Não perceberam que tinham acabado de caminhar para dentro de uma teia invisível e que a aranha já estava puxando o fio. 2h51. Os 5 mísseis escuros executaram uma manobra desesperada, mergulhando para 1,5 m acima das ondas, tentando deslizar abaixo do horizonte de radar. 8 km. O sistema do Ford, alimentado pelos dados em tempo real do Hawkeye, rastreou o mergulho terminal sem hesitação. 5 segundos para o impacto. O Ford não disparou um único projétil. Em vez disso, uma abertura silenciosa na superestrutura da ilha deslizou para abrir com um sussurro pneumático. O sistema Helios entrou em operação. O laser não disparava projéteis. Disparava 60 kW de fótons coerentes, viajando a 299.792 km por segundo. Sem rastro visível, sem estrondo de lançamento, sem aviso. Apenas a velocidade da luz aplicada com precisão cirúrgica. Em uma fração microscopicamente pequena de segundo, o laser perfurou um buraco branco incandescente nas aberturas dos sensores de guia de cada míssil. Não precisava destruir a estrutura de fibra de carbono. Precisava apenas fritar o arraio de sensores infravermelhos atrás do cone do nariz, o equivalente a queimar a retina de um atirador de elite a 3 km de distância. 2 segundos para o impacto. Os sensores derreteram em microsegundos. O computador de guia, inundado com ruído térmico incontrolável, perdeu o bloqueio no alvo. Os mísseis, voando cegos a 1.100 km por hora a 3 metros do mar, perderam o equilíbrio aerodinâmico instantaneamente. Não detonaram. Capotaram. As 5 ogivas de múltiplos milhões de dólares redemoinharam no ar como brinquedos quebrados e mergulharam no Golfo Pérsico como peso morto, afundando no escuro a 150 metros da proa do Ford. O navio não estremeceu um milímetro. 2h53. O enxame aéreo estava eliminado. Mas a armadilha tinha mais uma camada, a mais insidiosa de todas, porque operava em um domínio onde os olhos não chegam. Nas profundezas escuras abaixo da quilha do Ford, o oceano estava acordando. Por semanas, embarcações iranianas tinham semeado meticulosamente o canal de Hormuz com minas de fundo programáveis EM-52. Não eram minas de contato primitivas. Eram predadores autônomos equipados com sensores acústicos sofisticados, programados para reconhecer a assinatura sonora distinta dos 2 reatores A1B do Ford, sua frequência específica, seu ritmo de operação, seus harmônicos únicos como uma impressão digital sônica impossível de falsificar. Ou assim os iranianos acreditavam. 3 minutos até a zona de destruição. Os arraios de sonar do Ford detectaram múltiplas assinaturas acústicas em grid. Minas ativas. O canal à frente estava cheio delas, posicionadas em padrões sobrepostos para eliminar qualquer rota de desvio. O capitão não ordenou uma mudança de curso. Ordenou um mergulho direto na cova da cobra. O UV Knifefish deslizou da popa do Ford como um tubarão entrando silenciosamente na caça. Não varria minas com pulsos convencionais. As hackeava. Usando sonar de baixa frequência de precisão, o Knifefish não apenas localizava os M52 segundos com exatidão centimétrica, imitava a assinatura acústica exata do Ford com fidelidade perturbadora, cada harmônico dos reatores, cada variação de rotação das turbinas, reproduzida digitalmente em tempo real como um ator consumado no papel mais importante de sua vida. Era um ato de ventriloquia digital sem precedentes. O Knifefish transmitiu um pulso fantasma sintético da assinatura sônica do porta-aviões, derivando metodicamente para longe do navio real e diretamente em direção às lanchas de ataque rápido iranianas escondidas nas águas rasas entre as ilhas de Abu Musa e Sirri. As minas EM-52, sentindo o que seus algoritmos reconheceram como a assinatura inconfundível do porta-aviões nuclear passando diretamente sobre seus sensores de gatilho, detonaram em sequência com ondas de choque subaquáticas massivas. A onda de choque não atingiu o Ford. Despedaçou o leito marinho sob o enxame de lanchas iranianas com violência cataclísmica. As próprias minas deles, enganadas em um nascimento prematuro e violento por uma falsificação acústica perfeita, vaporizaram sua própria linha de picadeiro de embarcações. A água explodiu em geysers de 20 metros, iluminando o estreito como fogos de artifício do apocalipse, e as telas dos operadores iranianos ficaram completamente pretas. Era uma obra-prima de sangue frio, usar a arma inteligente do inimigo para limpar o próprio caminho ao inferno. Mas o golpe mais devastador não era a explosão, era o que havia acontecido dentro do computador das minas uma fração de segundo antes. Porque o Ford não tinha usado o Knifefish apenas para acionar os M52S. Tinha usado o UV como um injetor de dados cavalo de Troia de precisão cirúrgica.
Enquanto o Knifefish imitava a assinatura acústica do porta-aviões para atrair as minas, ele estava simultaneamente transmitindo em burst um fluxo de código digital de curto alcance e alto ganho diretamente para a rede de modem acústico subaquático que o campo de minas iraniano usava para comando e controle remoto. O sistema de gerenciamento de combate do Ford, agora operando em um loop de validação acelerado por processamento quântico paralelo, não apenas desativou as minas remanescentes, as reconfigurou com um novo conjunto completo de ordens de missão. Nas profundezas turvas e pressurizadas do fundo de Hormuz, as minas EM-52 remanescentes não ficaram em silêncio de stand-by. Executaram uma reversão completa de firmware em menos de 3 segundos. Seguindo a injeção do fluxo de comandos sintéticos do Ford, toda a lógica de aquisição de alvos foi invertida com precisão cirúrgica. Os dispositivos projetados para caçar o zumbido grave e constante de um reator nuclear de 100.000 toneladas foram subitamente reprogramados para caçar a cavitação errática e aguda das próprias lanchas de ataque iraniana de alta velocidade que os tinham implantado semanas antes. O comandante das lanchas iranianas assistiu seu escopo de radar brilhar em dourado intenso. As marcações verdes de aliado em seu próprio campo de minas desapareceram em tempo real, substituídas por ícones vermelhos pulsantes de ameaça hostil. As minas não estavam à deriva. Estavam rastreando. Acelerando. No centro de comando subterrâneo, os oficiais iranianos assistiram em crescente horror enquanto sua própria rede de comunicações interna começava a se repetir em loop, respondendo a comandos que eles não tinham enviado. O Ford tinha alcançado dominância digital de espectro completo em todos os domínios simultaneamente. Tinha transformado o perímetro defensivo subaquático inteiro dos iranianos em uma armadilha mortal para seus próprios criadores em menos de 4 minutos. Uma a uma, as lanchas de alta velocidade começaram a acelerar a todo gás, tentando superar os fantasmas que elas mesmas tinham colocado no leito marinho. Mas os EM-52 reprogramados eram mais rápidos e implacáveis. A água começou a ferver com explosões secundárias em cadeia. O Ford não precisou usar um único interceptador SM-6 adicional ou pulso laser para a segunda fase do engajamento. Simplesmente alcançou através do Knifefish, tocou o interruptor de destruição embutido na própria arquitetura do inimigo e disse às minas que seus mestres eram agora os alvos prioritários. O comandante iraniano tentou transmitir um sinal de desativação de emergência, mas o sinal foi bloqueado e interferido pela suíte de guerra eletrônica AN/SLQ 3-2 do porta-aviões, que agora estava se mascarando como o próprio QG de comando naval iraniano em Bandar Abbas. Era o ataque Man in the Middle definitivo executado em múltiplas camadas simultâneas. As lanchas não afundaram de mísseis americanos, afundaram da realização paralisante de que não estavam mais no controle de suas próprias armas. As telas no bunker de Teherã ficaram pretas, não por falha elétrica, mas porque o Ford havia carregado com sucesso um comando de eliminação total para toda a rede defensiva do Estreito de Hormuz. 3h10. O porta-aviões cortou as águas calmas com a serenidade arrogante de um predador que nunca duvidou do resultado. Seu rastro brilhava no luar, sem fogo, sem fumaça negra, sem convés despedaçado, apenas o zumbido rítmico e constante das turbinas e a realização silenciosa de que o inimigo tinha sido derrotado por sua própria arquitetura, suas próprias armas viradas contra si mesmo. O navio não era apenas uma cidade flutuante de 100.000 toneladas. Era um parasita digital que havia consumido o hospedeiro de dentro para fora sem deixar uma única marca de combate em seu casco. O oficial de radar afundou na cadeira, o uniforme encharcado de suor frio. Olhou para a tela por um longo momento. Não estava apenas vazia. Estava reformatada com os próprios dados do inimigo servindo agora à inteligência americana. Mas a pergunta que pesava no ar frio do SIC era inescapável. E se? E se uma daquelas 5 ogivas não tivesse derretido no brilho do Helios? E se a sincronização entre o Hawkeye e o Spruance tivesse falhado por apenas 2 segundos a mais? Se aquele míssil tivesse perfurado o convés de voo, não seria apenas um incêndio localizado. Seria o bilhete de estacionamento mais caro da história humana. Para Teherã, um único acerto bem-sucedido teria sido seu Pearl Harbor, a justificativa que o regime precisava para consolidar poder interno e ameaçar o fechamento permanente do estreito. Para Washington, teria sido a luz verde política para desmantelar sistematicamente cada radar, cada silo balístico e cada posto de comando iraniano do Kermanshah, a costa do Golfo, em menos de 12 horas. Eles queriam uma manchete. Teriam comprado uma invasão, mas falharam porque subestimaram a única variável que domina o teatro de guerra moderno acima de qualquer outra: a velocidade dos seus dados combinada com a profundidade da sua rede. Nessa nova era de guerra cognitiva e eletromagnética, sua velocidade não é medida em números Mach ou em toneladas de aço. É medida em quão rápido sua rede pode despojar as mentiras do inimigo, absorver o caos que ele criou deliberadamente e virar a própria arma dele contra o operador que a implantou. O Ford já estava milhas adiante, um monólito de aço silencioso desaparecendo na névoa da manhã sobre o horizonte do Golfo Pérsico. Em algum lugar em um bunker sem janelas em Teherã, um operador estava olhando para uma tela preta, ainda esperando o estrondo que nunca chegou. Na sua análise estratégica, depois dessa derrota devastadora,
e humilhante em todos os domínios de combate simultaneamente. O Irã vai recuar, recalcular e modernizar seus sistemas para uma nova tentativa, ou está silenciosamente preparando uma resposta em um teatro completamente diferente, onde os americanos não estão esperando. Deixe sua análise nos comentários. Inscreva-se e ative as notificações porque o próximo dossiê classificado será desbloqueado no próximo vídeo.